Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, esperando que todos estejam muito bem, dando as boas-vindas a todos aqueles que adentrarem ao nosso estudo. E estamos aqui, recomeçando, né? Um novo ciclo de trabalho, de estudo, e esperando que todos nós aproveitemos bastante. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que estamos estudando do livro Plenitude, onde nós vamos continuar falando sobre o altruísmo. Mas, para preparar os nossos corações, nós escolhemos uma mensagem do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, onde ela vai falar, são vários convites, e ela nos faz um convite hoje à paciência. E ela diz assim: a paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mistério. Fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, comum é o desencanto da terceira hora. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Diante do que devemos fazer, não poucas vezes somos acionados pelos implementos da precipitação. Frente às tarefas acumuladas e aos problemas, indispensável façamos demorado exame e cuidada reflexão antes de apressar atitudes. Precipitação traduz desarmonia, perturbação, com agravante desconsideração ao tempo. A paciência significa autoconfiança. A pirâmide se ergueu bloco a bloco. As construções grandiosas resultam da colocação de peça sobre peça. As gigantescas sequoias se desenvolveram célula a célula. O que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Paciência não quer dizer amolentamento, mas dinâmica eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem desdobrar. Ao lado de alguém que nos subestima, paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. O tempo é mestre eficiente que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata, plasmando o que de cada um necessita a benefício de si mesmo. Jesus, acompanhando e inspirando o progresso da Terra, pacientemente espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado da nossa felicidade, possa dirigir-nos pelo caminho que leva a Deus. Em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito do empreendimento encetado. Então, essa é a nossa página para servir de base aí para nós e desejando que todos nós possamos aprender bastante com o que Joana vem nos falar hoje. E vocês vão entender, então, o porquê dessa página, né, que tem a ver com a nossa conversa. Seja bem-vinda, Angelina, Lúcio Flávio, que está aqui nos dando apoio na transmissão, e Tiago Terra, e todos os outros que adentrarem.
E vamos então à nossa prece. Querido amigo Jesus, aqui estamos com muita gratidão para mais um estudo, rogando aos benfeitores espirituais, aos falangeiros de Caibar Schutel e ao Mestre Jesus, que possamos ser intuídos, para que possamos trazer o nosso pensamento em relação a essa reflexão de hoje. Obrigada, Senhor, fica conosco e que nós possamos estar mergulhados na sua paz. Graças a Deus. Que assim possa ser. Então, vamos ao nosso estudo, continuando aí, né? O capítulo 6, como dissemos, nós vamos começar no slide 27, né, onde nós vimos aí que foi estudado sobre... aliás, a Joana está mostrando para nós, né, assim, ferramentas, né, subtemas dentro desse tema que vem nos remeter a como nós podemos alcançar o altruísmo com essas práticas, né? Com essas ferramentas que ela vem nos fazer refletir. Ela falou da generosidade no estudo anterior, né? E apresentou o altruísmo, falou da generosidade, agora ela vai falar sobre a paciência e a concentração, que talvez concentração fique ainda para outra parte do programa, né? Mas nós vamos, então, estar lendo o que ela traz em relação à paciência, que é o nosso estudo de hoje. Então, ela vem dizer, né, nesse capítulo nós já estudamos, aí ela está falando que o altruísmo é uma lição, aliás, viva da caridade, foi o que ela nos disse, né? Expressão superior ao sentimento, ao amor enobrecido, que abre portas à ação, sem a qual não teria sentido a existência do ser espiritual, né? Então, isso quer dizer que o ser que alcança o altruísmo, que já conseguiu praticar o altruísmo, ele inicia um processo de ação. Então, ele alcançou um estágio, podemos dizer, de compaixão, de generosidade e trabalhando a paciência com as pessoas, a tolerância, né? Então, ele já alcançou esse foco naquilo que ele quer, é o objetivo dele, né? Naquilo que ele quer empreender, naquele processo que ele está desenvolvendo. Então, segundo o que ela nos fala, ele já entendeu o significado da vida, ele já entendeu o sentido da existência. Então, a gente vê que, para alguns, ainda é difícil essa necessidade que Jesus nos mostra de fazer o bem, de ser melhor, de amar o nosso próximo. Então, para muitas pessoas que ainda não estão não são conhecedores do Evangelho de Jesus, ainda tem essa dúvida, né? Não entendem muito bem o porquê nós precisamos de ser melhores, por que nós precisamos de aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Isso é uma regra de conduta, né, que Jesus nos apresentou, e muito necessário para nós exercitarmos, porque é através desses pequenos gestos, nessas virtudes que nós vamos conquistando, que nós vamos alcançar esse amor, conseguir externar esse amor verdadeiro que Jesus nos ensinou. Então, ela diz assim, ela vai falar agora da paciência. Então, ela diz que a paciência, em razão disso, né, em razão desse entendimento que nós vamos tendo, ela é muito relevante pelo significado de criar condições no tempo próprio para cada realização. A nossa página falou bem sobre isso, né? Então, nem a postergação do trabalho,
nem tampouco a pressa naquilo que nós queremos fazer, naquilo que nós apressadamente, às vezes, desistimos, né? Então, ela não traz irreflexão, pelo contrário, ela nos conduz a resultados bons, né? Então, a paciência não nos conduz, muitas vezes, àqueles resultados que a irreflexão pode nos levar, que é resultados que não são aqueles não os esperados, mas o que deveríamos alcançar. Então, quando nós temos pressa, quando nós temos precipitação, isso tudo pode acontecer. Então, ela diz, a paciência harmoniza as aspirações humanas, elucidando, esclarecendo sobre o valor da ação contínua, né? Sobre o valor da ação contínua, bem elaborada, que atende a cada tarefa no momento oportuno. Então, isso é o trabalho da paciência conquistada, né? É claro que nós ainda estamos no processo, ainda não somos pacientes em todo momento, mas a gente está no processo, né? No processo de alcançar, de um dia sermos realmente criaturas pacíficas, pacientes, que elaboram as tarefas dentro de um contexto de aguardar o tempo certo para que nós possamos elaborar com segurança. Então, a gente vai percebendo que a paciência ela nos dá um certo equilíbrio, porque ela disse aí, nem a postergação daquele empreendimento, nem a pressa, nem a irreflexão. Então, a paciência vai nos tornando mais centrados, mais equilibrados, porque ela vai nos harmonizando. E, com isso, nós harmonizamos também as nossas aspirações, os nossos desejos. E vamos criando condições de realizar cada coisa no seu tempo, né? Então, Joana, lá no livro Vida Feliz, numa mensagem logo no início, ela diz que a paciência nos ensina a técnica de como devemos aguardar determinada situação, quando não podemos ainda ter aquilo resolvido imediatamente. Então, ela tira essa pressa do nosso íntimo, né? Que causa ansiedade, que causa perturbação, né? Então, a paciência nos ajuda a vencer de maneira pacificada, sem pressa. E é muito comum, quando nós estamos diante de alguma tarefa, diante de alguma responsabilidade, algum compromisso, nós agimos com certa precipitação, porque somos levados a essa precipitação pela ansiedade que nós temos de ver aquilo pronto, de estar, de executar aquela determinada situação, né? Então, quando nós nos precipitamos, vai gerar em nós uma certa desarmonia. Por exemplo, quando a gente está à frente de inúmeras tarefas, inúmeros problemas no nosso dia a dia para resolver, coisas importantes, coisas mais ou menos importantes, qual a melhor atitude? Fazer um exame cuidadoso, né, sobre aquelas ações, se possível, até elencar quais são as que têm mais prioridade, e nós irmos eliminando aquelas que forem mais urgentes, para antes de nós tomarmos aquelas medidas apressadas, né? Que às vezes não vai nos trazer um bom resultado. E aí nós vamos, então, habituando a essa atitude de harmonia. O que não conseguimos hoje, falou a página, né, que nós lemos, concluiremos amanhã, tudo ao seu tempo, sem estresse. Por isso que ela mesmo diz, né, que a paciência é a ciência da paz. É a paz íntima, a conquista da harmonia interior. Então, isso é muito interessante quando nós conseguimos entender como é que é esse mecanismo da paciência, né? Então, nós vamos, aos poucos, conseguindo organizar a nossa vida de maneira harmônica, né? Sejam bem-vindos aí, quem chegou agora, quem é Flora Medina, embaixador.
Sejam todos bem-vindos. Vocês sabem que o nosso estudo é interativo, né? E podem aí colocar seus comentários. O Lúcio está dizendo, né, que a paciência é uma virtude e, como tal, precisa de ser trabalhada, né? Então, as virtudes nós precisamos de conquistar, de construir, né? Então, a paciência é uma virtude que nos traz essa paz interior. É a ciência da paz, né? Joana nos diz isso. Então, vamos seguindo. Então, ela diz ainda que a paciência faculta qualquer labor malogrado com o mesmo entusiasmo, ensinando como realizá-lo de maneira mais eficiente, sem o cansaço que induz ao pessimismo, ao abandono da realização. Sabe que tudo quanto, né? Quem é paciente sabe que tudo quanto hoje não pode ser feito, poderá ser feito amanhã, desde que nós perseveremos naquele propósito, naquele tentame, né? Continuamos tentando até nós conseguirmos concluir o que nós precisamos. Então, isso é muito importante, é uma elaboração, né, que a gente vai falando. E ela está exatamente aí falando o que nós lemos lá na página que nós trouxemos para a nossa preparação. Então, por exemplo, ter paciência ou ser paciente não quer dizer que sejamos assim, desanimados, né? Que tenhamos falta de ânimo, que tenhamos ausência da vontade, né? O enfraquecimento da nossa vontade, ou uma preguiça. Pelo contrário, ela sempre nos fala de uma atitude dinâmica, que foi dito ali na página, né? E eficiente, que nos leva a produzir com responsabilidade o que nos compete desdobrar, nos compete concluir. Então, aquilo que nós não concluímos hoje, ou não alcançamos o resultado esperado, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, um estudo, né? Que a gente não consegue concluir o raciocínio, não fechamos aquele entendimento. Hoje não foi possível, amanhã vamos continuar. E com perseverança, com entusiasmo, nós conseguiremos concluir ou alcançar aquele objetivo. Então, é uma conquista. E essa conquista, ela nos traz autoconfiança, ela nos faz autoconfiantes, né? Porque passamos a olhar para nós como aquelas criaturas que estão preparadas para a ação, com muita calma, com muita harmonia. Então, ela vai continuando aqui a fala de Joana, né? A vida se agiganta, né? A vida prossegue, molécula a molécula, em clima de harmonia, em paciente e incessante movimentação. E é isso, a vida é movimento constante. Constantemente a vida está em desenvolvimento, em movimentação. A paciência estimula a coragem, que se esforça para colimar os resultados. Essa coragem é fruto do conhecimento das leis que propiciam a insistência no programa do altruísmo. Quer dizer, nós estamos no processo da conquista do altruísmo. Então, precisamos de exercitar a generosidade e precisamos de exercitar a paciência, que ela nos diz, né? Na busca de colimar os resultados através do esforço. E é a paciência que vai nos dar essa coragem. Então, todas as conquistas morais, elas são construídas, são aquisições, né? Passo a passo. Ninguém consegue se tornar bondoso, caridoso, humilde, né? Paciente, tolerante de um momento para o outro. É um processo que exige de nós esforço, que exige de nós perseverança, e nesse processo nós vamos, pouco a pouco,
construindo essas verdadeiras propriedades que foram aqueles tesouros, né, da nossa alma que Jesus se referiu. Aquelas propriedades, né, naquela passagem no Evangelho, que ele diz que nem a traça, nem a ferrugem corrói. Então, essas conquistas, elas são nossas, né? São tesouros da nossa alma. Então, ninguém perde a paciência quando já conquistou. Nós perdemos porque ainda não conquistamos. Então, nós, ora, estamos pacientes, ora, estamos agitados, ora, estamos ansiosos, e assim nós vamos, porque nós ainda não sedimentamos essa conquista. Então, precisamos de esforço. E é nesse momento que nós precisamos desenvolver em nós a coragem também, né? Que a paciência nos favorece isso. Ela estimula a nossa coragem. Porque, veja bem, quando nós estamos calmos, tranquilos diante de algo que nós estamos elaborando, nós estamos ali diante de uma autoconfiança que nós vamos desenvolvendo. E essa autoconfiança nos dá coragem. Então, precisamos dessa coragem para nós suportarmos as dificuldades que vão surgir, os obstáculos que vão aparecer, né? Então, a coragem vai nos dar essa força interior que nos impulsiona ao mesmo tempo que nos protege diante daquela situação, né? Sem nos deixar cair no pessimismo. Então, assim nós vamos caminhando no esforço, na coragem, com serenidade, construindo as nossas resistências, sem emitirmos aquele sentimento de desânimo, né? Então, ela vai falar mais ainda da coragem. Ela diz que a coragem é valor moral, não é aquela coragem, né, de nós enfrentarmos através da força, mas uma coragem moral, de força, de esforço, de resistência, para enfrentarmos a luta e perseverar, né, diante dessa luta, sem abandonar aquele propósito que nós estamos desenvolvendo, né? Então, quando se refere às virtudes, nós temos que ter coragem para encarar as nossas fraquezas, nossas fragilidades, né? O embaixador está dizendo, precisamos de muito ânimo, energia, sinergia, né? Cabeça fria, para não ficarmos doentes também, né? Paciência, resignação, é a alma da coragem, é isso mesmo, eu também acho, eu concordo com você, embaixador, porque se nós não tivermos essa coragem dentro de nós, né? Essa força interior, né? Que Joana chama de coragem moral, porque ela vem dessa autoconfiança. Então, cada dia que nós criamos essa autoconfiança, nos sentimos confiantes nas nossas capacidades, na nossa habilidade, no na nossa vontade, nós criamos essa força interior. E isso vai ser uma proteção também, né? Contra o desânimo, contra até mesmo as críticas que possam surgir, enfim, os obstáculos, né? Então, ela diz, a erradicação das causas geradoras do sofrimento somente é possível através do esforço com que se empreende a tarefa. E ela a tarefa, a ela dedicando-se com empenho, sem o que se malogra, né? Posterga, adiando a oportunidade. Então, se nós não tivermos esse esforço, né, que desenvolve a nossa coragem, a nossa confiança em nós mesmos, nós não erradicamos, não extraímos as causas que geram em nós o sofrimento, que são os nossos conflitos íntimos, são as nossas limitações, é a nossa baixa estima,
né? É a nossa ideia de que nós não temos condição de elaborar determinada condição ou que nós não temos condição de atingirmos um patamar de aquisição da virtude, de alguma virtude, no caso aqui a paciência, né? Então, nós precisamos desse esforço, que é com ele que nós vamos empreender a tarefa e vamos nos dedicar com empenho àquilo que nós estamos dispostos. Queremos nos tornar altruístas, então nós temos que estar conhecedores dessas situações que vão surgir. Certamente vai surgir dificuldade, vai surgir o desânimo em algum momento, mas se nós estivermos focados, como ela disse lá no início, né, no nosso objetivo, nós seguiremos adiante. Então, ela ainda falando do esforço, ela diz que o esforço bem direcionado caracteriza o grau de evolução do ser. Olha aí. Então, quanto mais nós nos colocamos assim seguros naquilo que nós queremos fazer, naquilo que nós queremos nos trabalharmos, né, nós estaremos aí demonstrando o grau de evolução que já chegamos, o grau de evolução que conquistamos. E ela diz, porquanto mais expressivo nuns do que noutros. É claro que uns estão mais dispostos, algumas pessoas do nosso meio já têm isso na sua vida, já conseguem estar prontos diante das situações que chegam, já são pacientes, tolerantes, já têm as virtudes trabalhadas. Em outros, estão começando, estão assim, começando os rudimentos naquela situação, naquela tarefa, né? Então, isso é muito bom a gente entender, porque demonstra que aquele que já alcançou determinado patamar, já está mais à frente. Mas a todos nós é dado o direito de conquistarmos, né? Então, nós vamos, pouco a pouco, desenvolvendo. A gente lembra aí de um exemplo muito bom, que é o atleta, né? Um atleta que quer começar a correr, por exemplo, né? Ninguém começa a correr de uma hora para outra. Nós temos que começar os pequenos treinos, né? Desenvolvendo a resistência no nosso organismo, e vamos alcançando níveis de esforço, treinando, né, aos poucos, a caminhada, depois acelerando um pouco mais, enfim, para que nós possamos alcançar as metas, né? E o resultado de tudo isso é a autoconfiança. Então, na verdade, Joana nos traz essas elucidações que são muito interessantes para nós podermos aplicar em todos os processos de conquistas morais da nossa vida, não só na paciência ou no altruísmo, mas se queremos desenvolver virtudes, né, nós temos que trabalhar essa resistência moral. E ela nos ensina aqui, esse passo a passo, que nós podemos desenvolver em nós as nossas capacidades, as nossas potências, né, que estão em germe dentro de nós, mas elas precisam ser desenvolvidas. E à medida que nós vamos conhecendo essas potências, essas nossas capacidades, nós vamos gerar em nós condições de ir nos melhorando cada vez mais, irmos atingindo patamares mais altos, né? Mais seguros, e as virtudes, nesse caso, vão ser conquistadas, né? Não vão ser mais, nós não iremos perder a paciência, não iremos mais entrar num processo de desistir daquele empreendimento. Então, isso a gente pode aplicar em todo o sentido.
A Evalda está dizendo aqui que a paciência é calma. E é paciência e calma. E traz tranquilidade, né? Para nós vencermos as nossas dificuldades. Exatamente. E é essa paciência que nós vamos ir treinando, né? Hoje não conseguimos, mas vamos em frente, sem desistir. E continuando aqui, justamente ela vai falar isso. Insistir, portanto, com seriedade pela conquista do altruísmo, encetando atividades que devem ser concluídas etapa a etapa. Constitui passo de segurança para a libertação do sofrimento. Então, o altruísmo nos leva a agir com gentileza, a agir com generosidade, que foi o que nós já vimos, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor, termos tolerância com aqueles que ainda estão mais atrás no processo. Então, por isso nós precisamos de insistir com seriedade, ou seja, com propósito, com disposição, para que nós possamos chegar a essa conquista do altruísmo, né? Porque o altruísmo já é uma conclusão de uma habilidade, né? Que nós já teremos pronto, como ela disse lá no início, na nossa conversa, né? Que é aquele que já entendeu o sentido da vida, o objetivo da encarnação, porque o objetivo da encarnação da nossa reencarnação não é nos tornarmos melhores, não é nós progredirmos. Então, aquele que já chegou a esse patamar já conquistou, né? E nós estamos no processo. E por isso precisamos insistir. Lá no capítulo 1 desse livro, né, ela fala sobre isso. No capítulo 1 do Plenitude, ela fala que o espírito em si mesmo é sempre o responsável pelas questões que nos afligem, né? Pelas dificuldades, ela falou aí da questão de libertarmos do sofrimento. Ela diz, vamos ler de novo, insistir, portanto, com seriedade pela conquista do altruísmo, incitando atividades que devem ser concluídas etapa a etapa. Constitui passo de segurança para a libertação do sofrimento. É o que nós estamos estudando ao longo desse livro, né? A libertação do sofrimento, conhecendo as causas do sofrimento, e para um dia nós conseguirmos nos libertar. E o que nos causa, o que nos leva a essa libertação do sofrimento? Quando nós descobrimos as causas das nossas dores, né? Porque a dor que nós enfrentamos, ou seja, o sofrimento e a dor que é causada, né, pelo sofrimento, ela é consequência, mas nós precisamos de ir lá na causa da dor. Então, no capítulo 1, ela vai falar que o espírito em si mesmo é sempre o responsável pelas dores, pelo sofrimento que chega, seja ele consciente ou não, ou seja, pela consequência das nossas escolhas. E quando o espírito se resolve, entende, através dessa harmonia interior, né, dessa conquista da harmonia interior necessária à nossa pacificação, acontece aí essa conquista da paz, né? Então, é um raciocínio que ela nos leva, que nós precisamos entender. Quando nós estamos trabalhando com esforço, com perseverança nas nossas aquisições, nas aquisições morais, nós estamos trabalhando essa conquista interior, essa paz interior, que é um resultado. Estamos no processo da transformação moral, da conquista dos valores da alma. Então, quando somos bons, quando nós exercitamos a bondade com o outro, quando nós sentimos compaixão, quando nós agimos com paciência para com o nosso próximo, a página que a gente trouxe, né, fala bem sobre isso. Quando alguém nos subestima,
nós agirmos com paciência. Quando alguém nos alterar o humor, nós sermos pacientes com aquele alguém. Porque é alguém que está ainda mais atrás, está no processo, ou às vezes nem sabe dessa necessidade. Então, quando as dores nos chegam também, não devemos nos revoltar. Enfim, essas atitudes são as atitudes daquele que entendeu a proposta da ação, aquele que entendeu a proposta das situações que nós enfrentamos na nossa encarnação. Porque durante a nossa encarnação nós vamos enfrentar provas, vamos enfrentar as situações que necessitam desse aprendizado, desse entendimento, né? Para nós não sermos criaturas revoltadas com a vida, né? Ah, Deus me esqueceu. Ah, eu não consigo, né? Nada dá certo. Então, esse entendimento ele é primordial para nós chegarmos ao nosso foco. Então, ela vem dizer que mede-se desse modo o caráter de um homem, pelo esforço que compreende para crescer. Então, para melhorar-se, a fim de enfrentar as reações que o seu ideal e empreendimento provocam. Isso aí está claro para nós, né? Porque aquele que consegue entender, como a gente estava falando agora, o objetivo da encarnação, vai entender, vai entender essas situações na vida que chegam para nós, que exigem o esforço, que exigem a nossa coragem para nós alcançarmos aquele foco. Lá na questão que nós nos referimos, da reencarnação, é dito lá que, pelos espíritos, Deus nos impõe a encarnação com o fim de chegarmos à perfeição. Mas eles falam também que durante a nossa encarnação vamos enfrentar as provas, né? E é nisso que consiste as expiações, no sentido geral. As nossas situações necessárias ao nosso aprendizado, para desenvolver as nossas resistências morais, para adquirirmos as virtudes, né? E por aí nós vamos. Então, seguindo em frente aqui, ela vai dizer para nós: aquele que cede ante o obstáculo, quer dizer, apareceu um obstáculo e nós desistimos diante daquela dificuldade, já perdeu a batalha, mesmo sem ter enfrentado. Então, surgiu um obstáculo, eu estou treinando o altruísmo, mas eu preciso desenvolver a minha paciência para enfrentar as circunstâncias que vão surgir, né? Diante dessa situação, vai surgir pessoas ingratas, vai surgir pessoas que não valorizam a ação feita, vai surgir pessoas que criticam, pessoas que vêm inferir, né, situações que vão desabrochar em nós o esforço, a necessidade de nós estarmos ali perseverando para que nós não desistamos. Então, ela diz, não raro o obstáculo e a dificuldade são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Então, os obstáculos, a dificuldade, são mais reais do que nos parece, porque à frente de qualquer propósito surgem as dificuldades. Então, só se pode avaliar se nós fomos merecedores dessa conquista quando nós enfrentamos a batalha, quando nós enfrentamos as dificuldades, enfrentamos os obstáculos e conquistamos aquela situação, mesmo diante de muita dificuldade, né? Voltando ao exemplo do atleta, aquele atleta que conquista, né, numa corrida, o primeiro lugar, já pensamos nos obstáculos que ele enfrentou, as dores que ele enfrentou,
E, às vezes, naquele processo de quase estar na chegada daquele foco, daquela partida, né? Daquele lugar onde vai ser a conquista, ele pensa, em algum momento, pode passar pela sua mente a vontade de desistir, ou então o pensamento, eu não vou conseguir, mas ele enfrentou com muito esforço, com muita coragem, aquela situação, e ele alcançou a vitória mesmo diante dos obstáculos. E a gente vai entendendo que, diante de determinadas situações na nossa vida, diante de obstáculos grandiosos que surgem, muitas vezes esses obstáculos não são para a nossa derrota, né? É justamente para desenvolver em nós mecanismos de resistência, desenvolver a nossa resistência física e moral, né? Porque nesse empreendimento nós também temos que desenvolver a nossa resistência física também, enfrentarmos com motivação, mas sentindo em nós o nosso organismo, né, trabalhando a nosso favor. Emmanuel tem uma lição no livro Vinha de Luz, né, que ele fala sobre o esforço, né? Então ele diz que ninguém encontra o tesouro da experiência, ou seja, o resultado daquela experiência, num pântano de ociosidade, ou seja, sem trabalho, sem esforço, sem determinação. Então, nós precisamos de seguir com esforço, aproveitando as oportunidades que surgem a cada dia. Temos dificuldades, temos obstáculos, mas temos também oportunidades que se renovam a cada dia uma nova oportunidade, não é verdade? Deixa eu ver se vocês colocaram aqui alguma coisa. Está fazendo sentido para vocês o nosso raciocínio aqui? Coloca aí para a gente, né? Nós estamos falando do altruísmo, e que, para desenvolver o altruísmo, a Joana nos traz algumas ferramentas. Ela falou no estudo passado sobre a generosidade, né? Que nós precisamos desenvolver essa generosidade em nós. E agora ela vem falando da paciência, que também é uma ferramenta de conquista, que nos possibilita a conquista. E ela fala, ao mesmo tempo, da paciência, do esforço e da coragem, porque um desencadeia o outro, né? A paciência nos exige o esforço, mas o esforço desenvolve em nós a coragem. Então, ela continua. Ademais, ela está falando aqui dos fracassos, né? Ela disse aqui que o obstáculo, muitas vezes, são mais reais do que nós podemos pensar, ameaçadores, né? Mas que eles não sejam impeditivos, que nós precisamos enfrentá-los. Então, ela diz que cada vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer a cada derrota. Olha só o que ela está falando. Cada vitória conseguida se torna um aprimoramento daquela forma, daquela maneira que eu escolhi para vencer, daquela forma que eu agi. E cada derrota ensina para nós a maneira que nós não devemos fazer diante daquela situação, daquela luta, daquele empreendimento. Então, esse trecho desse capítulo é muito importante, muito assim. Se nós estudarmos com atenção, nós vamos ver que ela está dando aqui um passo a passo para a nossa vida, né? Para nossos embates, para as nossas dificuldades, né? A Evalda está dizendo, não desista. Isso, ela está dizendo isso, não desista, você é forte, você conseguirá vencer, né? Não estamos aqui a passeio. Vamos buscar desenvolver a nossa vontade, né, que existe em nós.
e nós sempre venceremos as dificuldades. Então, nós achamos esse trecho, né, desse capítulo importantíssimo, porque a gente pode colocar ele assim na porta da geladeira, para a gente não esquecer desses passo a passo que ela nos dá aqui. Porque ela, ao mesmo tempo que ela diz que é preciso desenvolver a paciência, ela nos encoraja à luta, ela nos dá reforço aqui, moral, para nós irmos em frente, né? Então, ela diz: essa conquista, olha bem, essa conquista é proporcionada mediante o esforço de prosseguir sem desfalecimento, sem desânimo, insistindo ali após cada pequeno ou grande insucesso. Os insucessos vão acontecer. Às vezes a gente quer efetuar algum objetivo, concluir alguma tarefa, ou alcançar algum patamar, e nós não conseguimos, né? Então a gente tem que insistir. Às vezes é um fracasso, é um insucesso, mas nós precisamos de insistir, sem desfalecimento. O objetivo deve ser conquistado e, para tanto, a coragem do esforço contínuo é indispensável. Então, agora ela junta a coragem do esforço. Olha que interessante, o esforço, ele desenvolve essa coragem, que é a nossa autoconfiança. E a coragem, né, nos dá, ao mesmo tempo, essa condição de nós irmos em frente, como a Ivalda colocou aqui, sem desistir, buscando nos fortalecer à vontade, buscando seguir em frente, porque nós temos uma meta, nós temos um foco. Jesus, quando nos disse, né, para sede perfeitos, ele sabia que nós tínhamos dentro de nós temos dentro de nós todas as sementes divinas. Deus nos dotou dessas sementes divinas, né? Que nós vamos fazendo com que elas desabrochem à medida que nós vamos compreendendo. Hoje, nessa conversa de Joana aqui conosco, nós estamos tendo aqui um novo olhar para desenvolvermos a paciência. Então, é um esforço, é a coragem de seguir em frente, é encarar os insucessos, sejam eles grandes ou pequenos, de forma otimista, né? Porque o objetivo deve ser conquistado. E, para isso, precisamos do esforço contínuo, da coragem de nós nos esforçarmos, né? Muitas vezes será necessário parar, olha só, muitas vezes a gente tem que parar numa determinada tarefa, um determinado exercício, recuar, né? Parar para refletir, recuar para renovar as nossas forças, e depois nós vamos conseguir fôlego, né? Para seguir em frente. Então, é uma maneira de nós estarmos diante daquela conquista que nós almejamos, né? Daquele empreendimento que nós queremos conquistar, nós até elaborarmos, como ela fala aqui, é uma estratégia salutar essa parada, vamos refletir, tomar fôlego, recuar, né? Às vezes dar um tempinho, né? Renovando ali as nossas forças. É uma estratégia que pode facultar para nós perder agora, aparentemente estamos perdendo, mas futuramente nós vamos ganhar resultados que serão permanentes, né? De valor expressivo depois. Um exemplo que a gente pode ter, né? Um lutador, por exemplo, muitas vezes ele aparentemente está perdendo a luta, né? Então, é uma estratégia. Ele senta ali naquele banquinho, toma uma água, refresca o suor, reanima, e quando ele renova as suas forças, ele vai novamente e ele consegue a vitória. Então, isso são estratégias, né, que nós vamos
empreendendo para poder conquistar mais à frente. O esforço estimula o desenvolvimento dos recursos que dormem no próprio homem, agigantando-se à medida que realiza. Olha aí ela se referindo a essas sementes que estão em germe dentro de nós. Porque a paciência, a generosidade, o altruísmo, a humildade, todas as virtudes, elas estão em germe dentro de nós. Uma desencadeia a outra. Porque no momento em que nós vamos entendendo esse processo e vamos buscando, através desse esforço, as nossas domar, né, as nossas más inclinações, as nossas limitações, nós vamos estimulando esse esforço para que nós possamos nos agigantar, né? Ela diz que esses recursos dormem dentro de nós. São as sementes. Leon Denis fala muito sobre isso, né? Quando ele estuda lá sobre as potências da alma. Por exemplo, a vontade, né? A Evalda colocou aqui a vontade, né? Sobre a vontade. Despertar, buscar a nossa vontade. A vontade, nós temos ela está lá dentro de nós, mas nós precisamos dinamizá-la, né? Buscar essa vontade. Tudo vai depender desse esforço, né? Que vai estimular, é como se fosse um adubo, né? Que a gente coloca lá naquela planta que está, às vezes, desnutrida, ela está enfraquecida, e a gente coloca o adubo ali uma vez ao mês, de 15 em 15 dias, e a gente vai vendo o resultado, vai estimulando o desenvolvimento, as folhas vão crescendo, ela vai se revigorando. Assim somos nós. Esse esforço, ele deve ser contínuo, por isso não devemos desanimar jamais de nós mesmos, né? Não desistir de nós, porque tudo é possível àquele que crê, e se nós cremos, nós vamos desenvolver as nossas potências. Então, vamos estimular esses recursos que estão adormecidos dentro de nós. E à medida que nós vamos entendendo, nós vamos também canalizando esse esforço correto, né? essa força, essa energia que vai combater os nossos vícios. O vício, por exemplo, da postergação, né? De desistir, de nos enfraquecer diante da luta, de achar que nós não vamos conseguir. Então, isso são vícios morais que nós trazemos. E quando nós estamos canalizando a nossa energia com esse esforço, dinamizando, nós vamos desenvolvendo essas resistências morais, vamos fortalecendo, né? E ela diz que e também uma forma de força, né, arrebatadora, que poderia ser direcionada em sentido superior. Então, tudo está dentro de nós. A Flora diz aqui que a fé e a perseverança vamos domar, através da fé e da perseverança, né? Nós vamos domar as más tendências que nós trazemos. Todos nós trazemos, né? E caminharmos para a libertação dos entraves da matéria. Muito bem, Flora, é isso mesmo. Essa fé, essa perseverança. E olha só, fé em nós mesmos, fé em Deus e fé em nós mesmos, que é o que Joana está dizendo aqui para nós, né? Nós estamos, nesse momento, desenvolvendo essa fé, essa coragem em nós mesmos, para caminharmos com segurança, extraindo de nós aquilo que nos causa sofrimento, né? A libertação desses sofrimentos de ontem, os conflitos, a nossa falta de autoestima, a nossa dúvida, a nossa vontade de desistir a todo momento, né? Então, isso são vícios, são mais tendências que nós trazemos, e nós vamos, então, ficando fortes para a luta. Então, ela diz que o altruísmo não vige, quer dizer, ele não existe sem o esforço para a sua manifestação. Para nós sermos altruístas, nós temos que desenvolver todos esses mecanismos.
considerando-se que parece haver uma conspiração por parte do egoísmo a fim de impedir a presença e o predomínio na área da emoção. É o que nós acabamos de falar e a Flora ainda colocou aqui, porque são essas entraves que nós trazemos, os conflitos íntimos, a falta de confiança em nós, a falta de confiança em Deus, né? O nosso pensamento pessimista de acharmos que Deus não vela por nós, que nós estamos sozinhos, né? Que nós não temos capacidade, todos aqueles pensamentos que vão de encontro a essa falta de a não deixar que nós desenvolvamos esse esforço. E ela diz aqui que por parte do egoísmo, porque quando nós começamos a pensar assim, nós estamos sendo egoístas, porque nós estamos causando mal a nós mesmos e, consequentemente, não fazendo o bem a ninguém, né? Então, nós precisamos de entender esse mecanismo que Joana nos convida para nós conseguirmos trabalhar etapa por etapa, conseguindo êxito, né, no nosso aprendizado e aprendendo a tirar lições, né, de todas as situações que surgem para nós. Nós vamos aprendendo a evitar cometer erros de situações que nós já fizemos e que não deram certo. Então, isso tudo não quer dizer que sejamos vitoriosos, mas faz parte do processo. E aí a gente vai lembrar daquele atleta mais uma vez, né, que está lá no processo do desenvolvimento das suas forças, e a gente vai entender que tudo vem nos dar, vem criar resistência, vem fortalecer as nossas resistências, né? Acho que ainda temos um tempinho, ainda temos sim. Então, vamos ver se vocês colocaram mais alguma coisa. Não? Então, vamos ler mais um, né? Então, ela diz, o computador, como outro engenho, ela vai dar um exemplo aqui, né? Qualquer que ora fascina o homem, é um engenho qualquer, né? O computador, como qualquer outro engenho, que ora fascina o homem, ora nos fascina, guardando milhões de dados, resulta do esforço daqueles que o engendraram e digitaram as informações sinal por sinal. Vocês já pensaram nisso, né? Às vezes eu me surpreendo pensando nisso, quando a gente vai procurar alguma coisa lá no Google, né? Que a gente acha ali aquelas informações, a gente não acha, isso não vou encontrar, e a gente digita lá e vem a resposta, ou a informação, ou um texto nos falando sobre aquilo, né? Hoje nós temos todas as informações possíveis, né, no Google, nós encontramos conceitos, arquivos, documentos, textos, pesquisas, e aí a gente para pensar quantas pessoas trabalharam ali, trabalham, desenvolvendo esse conteúdo que cada dia está mais amplo, né? Quantas pessoas digitaram essas informações? Já paramos para pensar nisso? Então, o que moveu essas pessoas? O esforço, a confiança nessa ferramenta, a perseverança, a dedicação, a paciência que muitas pessoas tiveram ali nesse empenho desse objetivo e trazendo esse resultado fabuloso a todos nós, né? Que a cada período se amplia mais e vai atualizando dia após dia. Então, isso é maravilhoso. E por que ela está falando sobre isso? Porque ela está associando o computador a esse movimento, à própria vida. Então, ela diz, sem esforço, a vida perece. Não existe vida sem trabalho, sem esforço. Os membros, nossos membros, que não são movimentados, eles perdem a flexibilidade, estibiam-se, né? Se desequilibram, se perde a força e morrem no sentido do movimento. Então, ela diz, outro fator
essencial ao altruísmo é a concentração nesse foco, nessa conquista, sem cujo contributo a mente se desvia, abrindo brechas para que se instale nela ideias pessimistas e desanimadoras. Então, nós precisamos de focar ali. Quero chegar nesse patamar, quero conquistar essa virtude, quero me tornar paciente, quero me tornar altruísta, quero me tornar generoso. Então, vamos empreender, vamos aplicar essas ferramentas no nosso exercício. E a cada dia é um dia, né? Então, agora ela vai falar de uma outra ferramenta, né, que ela vai nos trazer e vai ficar para o próximo estudo, que ela vai falar da concentração, da importância da concentração no empreendimento de qualquer tarefa. É claro, nós precisamos de focar e concentrar o nosso objetivo, a nossa vontade, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem naquilo que nós queremos conquistar, né? Então, se nós não movimentarmos o nosso corpo, ele se enfraquece, perde a flexibilidade. Então, o trabalho mental, o trabalho físico é importante. Então, nós precisamos de focar nesses elementos, nessas condições que Joana vem nos dando aqui, para nós nos tornarmos amanhã criaturas altruístas, criaturas que tiveram foco nas suas atitudes e empreenderam os seus objetivos, né? Então, vamos parar aqui e na semana que vem vamos continuar essa compreensão da conquista do altruísmo que Joana vem falando para nós. Então, agradecemos a todos a colaboração e vamos, então, à nossa prece, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais que nos intuíram, que nos fortaleceram, que nos deram sustentação e que nós possamos prosseguir na nossa caminhada com confiança, nos esforçando sempre nas tarefas que nos são oferecidas como mecanismo de aprendizado. Obrigada, Jesus. Fica conosco, envolva todos os nossos companheiros que estiveram aqui e que possamos retornar na semana que vem com um novo estudo, uma nova reflexão. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Então, queridos amigos, obrigada. Obrigada, Angelina, você também por ter estado aqui conosco. Ótimo 2025 para todos nós, né? Então, fiquem com Deus, que possamos ter um resto de domingo muito agradável e até a próxima, se Deus quiser. E vamos praticar o exercício da paciência. Que Jesus nos abençoe e até mais. Gratidão a vocês. Fiquem com Deus. O Espiritismo surgiu como uma ciência de investigação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lionês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão, Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético, no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro.
Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.